Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu respondo uma das perguntas que apareceram lá na caixinha de perguntas do Instagram. No caso, a pessoa gostaria de saber qual que era o andamento do processo dela administrativo no INSS porque ela fez um recurso. E para responder essa dúvida, vou trazer no vídeo de hoje todo o andamento de um recurso administrativo, como que funciona, quais são as possíveis decisões, onde você agenda o recurso e também como que você acompanha no site do meu INSS. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Relembro vocês dos nossos cursos, tem um site totalmente novo do De Olho no Direito que você vai poder acessar a partir de agora. Ali na descrição do vídeo tem todos os links para você acessar todas as nossas informações. Relembro vocês também da caixinha de perguntas no Instagram que sai toda segunda-feira lá no meu Instagram, a DV Gabriela Lopes, onde você pode deixar sua dúvida sobre o direito previdenciário, que na quarta-feira eu faço um vídeo para você. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, vamos falar então sobre recurso administrativo. Toda vez que tem um recurso administrativo é porque teve uma negativa do INSS, ou seja, o INSS analisou o seu requerimento de benefício, seja ele qual for, aposentadoria, auxílio-doença, benefício por incapacidade, salário maternidade, qualquer tipo de benefício que tenha sido negado, você pode apresentar um recurso para que seja feita uma reanálise. Recurso é diferente de revisão. No recurso, você apresenta o seu processo para ser reanalisado por uma outra pessoa, um outro órgão vai analisar o seu pedido e não o mesmo servidor. Já na revisão, a revisão volta para o mesmo servidor corrigir um erro. Então, são coisas diferentes, procedimentos diferentes e você precisa tomar cuidado com isso. O recurso, você tem 30 dias após a ciência do indeferimento para apresentar esse recurso. E não é dias úteis não, são dias corridos. Deixa de contar no primeiro dia, mas a partir do dia seguinte já começa o seu prazo de recurso e você precisa ter muito cuidado em relação às informações que você preenche lá no INSS digital. Como vocês sabem, todo requerimento agora é feito de forma digital. Então você informa o seu celular, você informa o seu e-mail e também o seu endereço. Então, se você recebeu um e-mail ou um SMS do INSS avisando que a sua tarefa foi concluída, que o seu requerimento está em exigência, é a partir desse dia que você começa a contar os prazos. Então, você não vai receber uma cartinha na sua casa, porque você já preencheu de forma digital que você aceita receber os andamentos pelo celular, pelo e-mail ou acompanhar pelo 135 e pelo meu INSS. Então tenha muito cuidado, sempre mantenha atualizado o seu telefone, o seu e-mail para que você receba as informações lá. Então você teve a negativa do INSS, ele não aceitou o seu pedido, você então tem um prazo de 30 dias para interpor um recurso. Esse recurso pode ser analisado pela Junta de Recursos ou em alguns casos ir direto para o Conselho de Recursos da Previdência. Mas, para vocês terem uma ideia, geralmente a primeira instância é a Junta de Recursos, depois tem a Câmara de Recursos e também temos o Conselho de Recursos da Previdência Social. É como se fosse a primeira e segunda instância de um processo judicial também. E o conselho é onde unifica todas as decisões. As decisões da INSS precisam ser iguais para casos idênticos. Então quem uniformiza isso é o Conselho de Recursos da Previdência. Desde o requerimento do seu benefício, você precisa deixar bem claro qual que é o seu direito, quais são os documentos que você está juntando e, de preferência, qual que é o artigo da lei, qual que é o entendimento que te garante aquele benefício que você está pedindo. Porque se você for fazer um recurso, seja para a junta, seja para a Câmara, seja para o Conselho de Recursos, você precisa apresentar ali para o INSS da onde você tirou essa ideia que você tem direito ao benefício. Então, um recurso vai muito além de você pedir que o INSS reanalise seus documentos. O ideal é que você aponte dispositivos de lei, que você analise os enunciados do Conselho de Recursos, você pode ver os pareceres da Conjur também. Temos leis, decretos e portarias que são vinculantes, temos súmulas da AGU e ainda temos resoluções do Conselho Pleno. Então são várias outras questões que você precisa incluir no seu recurso, ainda mais quando for um pedido mais complexo. Se for um pedido mais simples, você consegue ali só pedir a reanálise, mas se for algo mais complexo, você precisa talvez construir uma ideia e mostrar onde está o seu direito. De preferência demonstrando leis, portarias, decisões que são vinculantes para que o servidor que vai analisar o seu pedido, já ali de início, já conceda o seu direito porque é vinculante.
Além dessa parte recursal, ainda pode ser apresentado embargos de declaração, reclamações, entre outras diversas questões no pedido administrativo. Então não é só pedido inicial e recurso, temos vários outros procedimentos que podem ser observados nesse meio tempo, antes da negativa definitiva do INSS e somente sobrar para você entrar com uma ação judicial. Então é complexo todo esse andamento, tá? Mas o que você precisa saber de início, o que você consegue acompanhar ali pelo Meu INSS, é o agendamento de um recurso, eu vou mostrar para vocês como é que faz, e também acompanhar para ver qual que é o andamento. Quando você vai agendar, então, você acessa essa tela. Então vocês vão acessar o site do Meu INSS, esse você já conhece. E se você tem alguma dúvida sobre como cadastrar sua senha ou como acessar o site, tem vídeo no canal já explicando para vocês. Então você clica aqui em entrar. Eu vou utilizar aqui o CPF e a senha de um cliente do escritório, mas vocês vão incluir os seus dados pessoais. Nessa tela, que vocês também já estão acostumados, vocês vão vir aqui embaixo em recurso. Aqui tem o recurso ordinário primeira instância, que é quando o processo é encaminhado para a junta de recursos. A segunda instância é quando é encaminhado para a Câmara de Recursos e consulta andamento. Eu vou mostrar já já para vocês. No caso, você precisa colocar o seu celular, o seu e-mail e, se você aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS 135 ou por e-mail, você precisa colocar aqui o SIM. Se você não tiver acesso a essas informações ou preferir não receber informações por estes meios, você tem que colocar não. Lembre-se que o prazo sempre se inicia a partir do momento da ciência. Se a ciência foi através de um SMS que você recebeu, é daquela data que se inicia o prazo de recurso. Mais para baixo, você vai preencher se precisa de procurador, se você não concorda com a decisão do INSS, tem alguns motivos aqui específicos, se você já fez o mesmo pedido na justiça, quais são as razões, se você for apresentar ali as razões por escrito, se você vai apresentar documentos diferentes dos já apresentados, o tipo de processo e principalmente o número do benefício aqui você tem que colocar. Mais para baixo tem então os documentos que você vai anexar, procuração se for o caso, documentos pessoais e as razões. Avança, escolhe a cidade que representa onde você reside e depois faz o agendamento e salva lá a data do agendamento para você acompanhar pelo número do protocolo. Então você já fez o seu pedido, já agendou ali, está em análise e agora você quer saber qual que é o andamento do seu recurso. Aí você precisa acessar o link externo ao INSS, é esse aqui. Agora, se você quer acompanhar o seu recurso para ver o andamento, primeiro você precisa ver se ele já foi encaminhado à junta de recursos. E para você analisar isso, você precisa vir aqui primeiro em agendamento solicitações. Vai abrir a tela que mostra a aposentadoria pedida já concluída, por isso que estamos fazendo o recurso, e aqui o recurso que você agendou. Nesse caso, ele está em análise desde 2020, ó. Já entramos com a ação desse cliente, porque o recurso está demorando muito, mas trouxe ele como exemplo para mostrar para vocês. Então, se está aqui em análise, você precisa analisar primeiro aqui na lupa quais são os andamentos. E aqui mais para baixo aparece recurso protocolado sobre o número tal. Para acompanhar, deve acessar o link de consulta. Ou você copia esse link aqui, ou então tem outra forma de você acessar. Isso significa que ele já saiu do Meu INSS e já está em andamento lá na junta de recursos. Então, só olhar por aqui não é suficiente para você ver o andamento do seu recurso. Você precisa ir numa tela externa. Vou mostrar aqui para vocês. Acessando aqui de novo recursos, coloca consultar andamento. Vai ser redirecionado a um ambiente externo, ok. Vai clicar aqui no número do protocolo. E aqui vai aparecer quais são os andamentos. É sempre de baixo, o mais antigo, para cima, o mais recente. Nesse caso, o protocolo ele foi recebido em 7 de maio, que foi o recurso. O motivo do indeferimento, falta tempo de contribuição, por isso que foi negado. Teve alterações de APS, da Agência da Previdência, foi apresentados os documentos da origem, né, que são os documentos utilizados para análise, foi encaminhado para a junta e aqui o INSS não apresentou contrarrazões. Temos que isso é importante, né, vai ser analisado da forma que está. As próprias contrarrazões do INSS são os motivos da negativa do benefício.
No caso, depois disso, vai ser marcada uma sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, vai ser reunido um colegiado para julgar o recurso e mais para frente vai aparecer então o acórdão. É isso que vocês precisam estar sempre observando em histórico do processo, tá? Quando sair o acórdão, significa que teve a decisão e você provavelmente vai receber uma mensagem no seu celular, um e-mail ou então, se nada disso for cadastrado, uma cartinha do INSS na sua residência. De andamento da fase recursal, você precisa ver ali, acompanhando os andamentos para ver o que está acontecendo. Então, de início, seu processo vai ser recebido, vai ser aberto prazo para o INSS apresentar contrarrazões, ele tem também 30 dias para apresentar as contrarrazões. Dessas contrarrazões, o processo sobe para a instância superior e lá vai ser marcado uma sessão de julgamento. Essa sessão de julgamento é o dia em que as pessoas responsáveis por julgar o seu processo vão se reunir e dar a decisão final. A decisão pode ser o não conhecimento do recurso. Se o seu recurso não foi conhecido, é porque tem algum problema nele que impediu a análise do mérito, ou seja, impediu a análise do que você está pedindo, se você tem direito ou não ao benefício. Deve ser algum requisito antes da análise do mérito, ou seja, tempestividade, se você é uma parte que está habilitada no processo, se tem alguma falha que impede que o seu recurso suba, entre outras diversas questões. Então, se o seu recurso não foi conhecido, é porque você cometeu algum erro ali de início, mas não foi analisado o mérito em si, não foi analisado se você tem ou não direito, foi negado antes dessa análise. Agora, se o seu recurso foi conhecido, é porque você cumpriu todos os requisitos iniciais, o seu recurso foi apresentado na data certa, você juntou os documentos certos, você cumpriu todos os requisitos iniciais para que um recurso seja analisado. Então, ele vai passar para análise de mérito, vai ser marcado então uma sessão de julgamento em que eles vão analisar o seu pedido em si. O seu pedido, ele pode ser provido integralmente, ou seja, eles aceitaram tudo que você pediu, você estava certo e o seu pedido vai ser totalmente concedido do jeito que você pediu. O INSS pode conhecer o seu recurso, mas negar provimento, ou seja, você cumpriu os requisitos iniciais, mas na hora que foram analisar o direito em si, os seus documentos, viram que você não tem direito ao benefício. Aí, nesse caso, vai ser negado o provimento. Ou então eles podem conhecer do seu recurso, mas dar provimento parcial. Neste caso, de tudo que você pediu, apenas alguns pontos foram aceitos e os demais foram negados. Então é necessário ter cuidado. Também é possível converter o julgamento em diligência. Isso quer dizer que eles não vão analisar o seu recurso agora e que é necessário fazer um ato extra, que é uma diligência. Então o seu processo volta para o INSS para que ele realize essa diligência. Pode ser uma justificação administrativa, pode ser apresentação de documentos, pode ser intimar a empresa para apresentar algum documento necessário, pode ser intimar o Ministério do Trabalho, pode ser várias coisas que no âmbito do recurso não foi possível analisar sem aquela prova ser produzida. Então o processo volta para a sua cidade para que seja então feito pelo servidor o serviço necessário e depois volta lá para ser julgado então o recurso seu. Depois desse primeiro recurso, você ainda pode apresentar um recurso para a Câmara de Julgamento, mas nem todos os casos podem ir para a Câmara de Julgamento. Quando você está discutindo perícia, por exemplo, não pode subir para uma segunda instância. E ainda temos o Conselho de Recursos, que o dever é unificar os entendimentos para que todo mundo siga o mesmo entendimento ali dentro do INSS. Você pode analisar, por exemplo, os enunciados do CRPS. Esses enunciados, eles são vinculantes e todos os servidores precisam seguir esse enunciado. Se tem um enunciado que garante exatamente o que você está pedindo, o ideal é já colocar ele na petição inicial, no seu pedido inicial ali no INSS, porque o servidor precisa seguir os enunciados do Conselho de Recursos. Então, se você tem um processo andando ali no INSS, analise se ele já foi negado, se você ainda pode apresentar um recurso. Se está em fase recursal, analise ali as movimentações, veja se já marcou uma sessão de julgamento, quando que vai ser essa sessão de julgamento, que aí você já tem uma noção de quando que vai ser analisado o seu processo. E ainda, se foi conhecido, se foi provido, se foi negado o provimento, ou se foi anulado, o que aconteceu com o seu processo. E analisando tudo isso, você fica mais tranquilo, porque agora você conhece como que funciona todo o andamento de recursos no INSS. Espero então ter esclarecido sua dúvida. Vejo vocês na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!